Olá, hoje eu preparei uma aula muito especial sobre as características das constituições que o Brasil já teve ao longo de sua história. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de mostrar o seu apoio, deixe seu like, inscreva-se também no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. A primeira Constituição brasileira é a de 1824, a Constituição do Brasil Império. Apoiado pelo Partido Português, que era constituído por ricos comerciantes portugueses e também por altos funcionários públicos, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs o seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Apesar de ter sido aprovada por algumas câmaras municipais que eram da confiança de Dom Pedro I, essa carta, que é datada de 25 de março de 1824 e que contém 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Preste bem atenção, porque esta é a única Constituição brasileira que consta o poder moderador. E isso é muito perguntado em concursos sobre a existência do poder moderador. Em outras constituições, não. Somente na de 1824 havia previsão expressa do poder moderador. As províncias elas passaram então a ser governadas por presidentes, que eram nomeados pelo imperador, e as eleições eram indiretas e censitárias. O direito ao voto ele era concedido somente aos homens livres e proprietários, de acordo com o seu nível de renda. Era fixado na quantia líquida anual de R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição com a duração mais longa da história do país, num total de 65 anos. As principais definições da Constituição de 1824 foram: o governo era uma monarquia, unitária e hereditária. Existiam quatro poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, sendo que este estava acima dos demais poderes e era exercido exclusivamente pelo imperador. O Estado ele adotava o catolicismo apostólico romano como religião oficial. De acordo com o artigo 5º da Constituição de 1824, as outras religiões eram permitidas com seus cultos domésticos, sendo proibida a construção de templos com aspecto exterior diferenciado. Os deputados eleitos eles deveriam obrigatoriamente professar a religião católica. Define também quem é considerado cidadão brasileiro, e as eleições eram censitárias e indiretas. Havia também a submissão da Igreja ao Estado, inclusive com o direito do imperador de conceder cargos eclesiásticos na Igreja Católica. Foi uma das primeiras constituições do mundo a incluir em seu texto um rol de direitos e garantias individuais. O imperador era inimputável, ou seja, não respondia judicialmente por seus atos. Por meio do poder moderador, o imperador ele nomeava os membros vitalícios do Conselho de Estado, os presidentes de província, as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica Apostólica Romana e os membros do Senado vitalício. Também nomeava e suspendia os magistrados do Poder Judiciário, assim como nomeava e destituía os ministros do Poder Executivo. A segunda Constituição na história do Brasil foi a de 1891, na Primeira República. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, foi a segunda Constituição do país e a primeira do período republicano, marcando a transição da monarquia para a República. A forma de governo passa a ser a República Federativa, constituída por 20 estados, que antes eram chamados de províncias, mais o Distrito Federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o Brasil assistiu a mudanças significativas no seu sistema político e econômico decorrentes da abolição do trabalho escravo, ocorrida no ano anterior, ainda no Império, também da ampliação da indústria, do deslocamento de pessoas do meio rural para centros urbanos e do surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico em proveito do presidencialismo norte-americano. O Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da República e chefe do governo provisório,
nomeou uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. Os principais pontos desta Constituição foram a abolição das instituições monárquicas. Os senadores deixaram de ter cargo vitalício. O vice-presidente da República exerceria, ao mesmo tempo, a presidência do Senado. O sistema de governo passou a ser o presidencialista. O presidente da República passou a ser o chefe do Poder Executivo. As eleições passaram a ser pelo voto direto, mas continuou a ser descoberto, ou seja, não secreto. Os mandatos tinham duração de 4 anos para presidente, 9 anos para senadores e 3 anos para deputados federais. Não haveria reeleição de presidente e vice para o mandato imediatamente seguinte, não havendo impedimentos para um posterior a esse. Os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos, mendigos das praças, soldados, mulheres e religiosos sujeitos ao voto de obediência. Ao Congresso Nacional cabia o poder legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados. As províncias passaram a ser denominadas estados, com maior autonomia dentro da federação. Os estados da federação passaram a ter suas próprias constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. A Igreja Católica foi desmembrada do Estado brasileiro, deixando de ser a religião oficial do país. A terceira Constituição do Brasil foi a de 1934, na Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o país realiza a nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933. Com a Constituição de 1934, a questão social passou a assumir grande destaque no país. Direitos democráticos foram conquistados, a participação popular no processo político aumentou, as oligarquias sentiram-se ameaçadas, juntamente com a burguesia, pela crescente organização do operariado brasileiro e de suas reivindicações. A Constituição, que é de 16 de julho de 1934, traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, mandado de segurança e a ação popular. A Carta de 1934, no que compete à legislação trabalhista, ela é bastante progressista, com influências claras das ideias socialistas pré-Revolução de 30. Ela também confirmara o federalismo no Brasil, com estados autônomos em relação à União, mas na prática isso não ocorreu, pois o governo Vargas promoveu desde cedo a centralização do poder. Essa Constituição ela sofreu 3 emendas em dezembro de 1935, que foram destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo, para coibir, segundo o texto, movimento subversivo das instituições políticas e sociais. As principais disposições da Constituição de 1934 foram: instituiu o voto secreto, estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 18 anos, propiciou o voto feminino, direito há muito reivindicado, que já havia sido instituído em 1932 pelo Código Eleitoral do mesmo ano. Previu a criação da Justiça do Trabalho e também previu a criação da Justiça Eleitoral. E ainda nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água do país. Ainda prevê a nacionalização dos bancos e das empresas de seguros. Determina que as empresas estrangeiras deverão ter pelo menos 2/3 de empregados brasileiros. Confirma ainda a Lei Eleitoral de 1932, com justiça eleitoral, voto feminino, voto aos 18 anos, já que antes era aos 21 anos, e deputados classistas, que eram representantes de classes sindicais. Proíbe o trabalho infantil, determina a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal obrigatório, as férias remuneradas, a indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, a assistência médica e dentária, a assistência remunerada a trabalhadoras grávidas, proíbe também a diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Prevê ainda uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola e as relações no campo,
que não chegou a ser feita, na verdade, e reduz o prazo de aplicação de uso capião a um terço dos originais 30 anos. A quarta Constituição brasileira, a de 1937, conhecida como a Polaca, já no Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Esta carta, como dito anteriormente, é datada de 10 de novembro de 1937. Entre as principais medidas adotadas, destacam-se a instituição da pena de morte, a supressão da liberdade partidária e da liberdade da imprensa, a anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, a restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, a permissão para a suspensão da imunidade parlamentar, a prisão e exílio de opositores do governo e a eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Com a derrota dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo entrou em crise e o Brasil sofreu as consequências dessa derrocada. Getúlio Vargas tentou, em vão, sobreviver e resistir, mas a grande reação popular, com o apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, José Linhares, após a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945. O novo presidente constituiu outro ministério e revogou o artigo 167 da Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o Tribunal de Segurança Constitucional. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a presidência da República deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 1946, que governou o país por decretos-lei, enquanto preparava-se uma nova Constituição. As principais características desta Constituição são que ela concentrou os poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente da República. Ela estabeleceu eleições indiretas para presidente com mandato de 6 anos. Ela acabou com o liberalismo, admitiu a pena de morte, retirou do trabalhador o direito de greve, previu a criação da Justiça do Trabalho, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água no país e, por fim, extinguiu a justiça eleitoral e os partidos políticos. Passamos à quinta Constituição de nossa história, a de 1946. Essa Constituição, que é datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Destaca-se, entre as emendas promulgadas à Carta de 46, o chamado Ato Adicional, de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Esta emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Como essa emenda previa a consulta popular posterior, por meio de plebiscito, que foi realizada em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista, que foi escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Os principais dispositivos da Constituição de 1946 foram a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamento, sem censura, a não ser em espetáculos e diversões públicas, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos, a inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, a prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e a garantia de ampla defesa do acusado,
a extinção da pena de morte, a separação dos três poderes e o controle de constitucionalidade em abstrato. A sexta Constituição Brasileira, a de 1967, no regime militar. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos à ditadura militar, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mais sintética do que a Constituição antecessora, esta Constituição, a de 67, manteve a federação, com expansão da União, e adotou a eleição indireta para presidente da República por meio de colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os AIs, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Um deles, talvez o mais famoso, foi o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, que foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios. Entre outras medidas do AI-5, destacam-se suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, a decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e a autorização para intervenção em estados e municípios. As principais disposições da Constituição de 1967 foram: concentra no Poder Executivo a maior parte do poder de decisão. Confere somente ao Executivo o poder de legislar em matéria de segurança e orçamento. Ela estabelece eleições indiretas para presidente com um mandato de 5 anos. Tem uma tendência à centralização, embora pregue o federalismo. Ela restringe ao trabalhador o direito de greve, amplia a justiça militar e abre espaço para a decretação posterior de leis de censura e de banimento. Chegamos então à Emenda Constitucional número 1 de 1969. A Emenda Constitucional número 1, que é também conhecida informalmente como Constituição de 1969, foi uma emenda constitucional editada pela Junta Militar, presidida por Augusto Rademacher, que assumiu as atribuições do presidente da República no Brasil em 31 de agosto de 1969, após a trombose cerebral sofrida pelo então presidente Arthur da Costa e Silva. A emenda foi editada quase 3 anos após a vigência da Constituição de 1967, sendo caracterizada pela incorporação dos atos institucionais editados até então pelo regime militar instaurado após o golpe militar de 31 de março de 1964. Ela vigorou por 19 anos, até ser substituída pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 e considerada, assim, por muitos, a Constituição que foi vigente nas décadas de 70 e 80. Diferente de outras emendas constitucionais que normalmente só destacam as alterações textuais efetuadas, essa emenda, a número 1 de 1969, trazia a reedição de todo o texto constitucional da Carta de 1967, desde o seu primeiro artigo, mesmo os trechos não alterados, recebendo, após essa alteração, outras 26 emendas.
Passamos então à sétima Constituição brasileira, a Constituição vigente, a de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, agora já na nova República. Em 27 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional número 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término da ditadura militar. Datada de 5 de outubro de 88, a chamada Constituição Cidadã inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional no país, com a ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo o direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Ela também estabeleceu novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Outras medidas adotadas pela Constituição de 88 foram a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, o direito à greve e liberdade sindical, o aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, a licença paternidade de 5 dias, a criação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, a criação dos mandados de injunção, de segurança coletivo e o restabelecimento do habeas corpus. Foi também criado o habeas data, que é um instrumento que garante o direito de informações relativas à pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais ou bancos de dados particulares que tenham caráter público. Destaca-se ainda as seguintes mudanças: a reforma do sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com o propósito de fortalecer estados e municípios, as reformas na ordem econômica e social, com instituição de política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional, as leis de proteção ao meio ambiente, o fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, e há alterações na legislação sobre seguridade e assistência social. A Constituição Brasileira de 1988 pode ser classificada da seguinte forma: ela foi promulgada, escrita, é analítica, dogmática, rígida, reduzida, eclética, pretende ser normativa, principiológica, definitiva, autônoma, garantista e dirigente. Não se preocupe, faremos uma aula para explicar todas estas características de uma Constituição. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, deixa seu like, mostre seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. Deixe nos comentários críticas, elogios, sugestões e dúvidas sobre a matéria. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar na sua jornada. Eu desejo a você sucesso e prosperidade. Forte abraço e até o próximo vídeo.